Sejam bem-vindos, internautas. Estamos começando mais um No Live Esportes aqui, na presença, obviamente, do nosso amigo Armando Barbosa, que vai comentar também, junto comigo, Rodrigo Braga, né? Tudo que vai acontecer no Brasileirão de 2021. O Brasileirão Série A. Na semana passada nós falamos da Série B, que foi muito comentado nas redes sociais, e essa semana a gente vai falar da Série A. Que é obviamente o que você quer saber, porque são os principais clubes do país, né? Entre eles, obviamente, a gente vai destacar o América Mineiro, que subiu, obviamente, né? E subiu bem, né? Também tem o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá. O Cuiabá tá arrebentando, subiu para a Série A e tá vindo como sério candidato a continuar na Série A, né? E detalhe, o Cuiabá, certo, tem um presidente jovem, com uma mentalidade jovem, não é um time de empresário, começou como um projeto... Ou seja, não é um Red Bull. Não, é um projeto que eles começaram para tirar os garotos da marginalidade, da rua, da pobreza, e a coisa começou a dar certo, e o pessoal da universidade lá de Cuiabá começou a ajudar, começou a coisa... Então, eles enfrentaram o Corinthians nesse jogo aí da primeira rodada da Copa do Brasil, fizeram um jogo duríssimo, rapaz, foi pros pênaltis. Ele falou, se o Corinthians der mole, eu ganho do Corinthians. É um time que joga pra frente, é um time que veio da Série D, subindo gradativamente, com um trabalho bem feito. Os jogadores recebem seus salários em dia, não existe nenhuma participação de empresário, os jogadores são do clube, certo? Portanto, a coisa é 100%, então é um espelho que outros clubes deveriam olhar, certo? Diferente, obviamente, de você, não é vender o clube, mas fazer um acordo com uma grande empresa, como por exemplo fez o Bragantino, para pegar o Red Bull, né, que já é dono, obviamente, de outros clubes lá fora no exterior, como o Leipzig, por exemplo. Né? E detalhe, desculpe interromper, o Bragantino, ele tem uma gama de jogadores. Uma gama de jogadores, não vou dizer, é uma estrutura dentro da cidade de Bragança Paulista. Você de repente vai querer acabar com tudo isso, mudar as cores do clube, porque o Red Bull é vermelho, amarelo e branco. O Bragantino é preto e branco, o Bragantino tem história, o Bragantino já disputou final de Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Paulista, já fez jogo duro, foi um clube que revelou, isso aí pouca gente sabe, revelou Wanderlei Luxemburgo para o futebol. Perfeitamente. Revelou. Wanderlei Luxemburgo fez um grande trabalho no Bragantino. Como técnico, realmente foi revelado pelo Bragantino. E quem era presidente do Bragantino na época? Nabi Abichedi. Nabi Abichedi. Que foi um cara que realmente... Era coisa polêmico. Era polêmico. É a história do futebol que as pessoas hoje não conhecem. Porque, obviamente, na semana passada nós falamos da Série B e os clubes, obviamente, que estão na Série B, mas já foram campeões brasileiros, como Guarani, Curitiba, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. O que acontece? Na semana passada nós tivemos alguns comentários importantes nos vídeos, embaixo dos vídeos aí, né? Inclusive um comentário de um internauta que falou sobre algum problema no Vasco da Gama no ano passado, nas eleições. Né? E a gente quer destacar aqui, por exemplo, o senhor Nilton Maia Leão, que foi o executivo da campanha do Levinciano no ano passado, já dizia que o Levinciano e a sua executiva, obviamente, tinham um plano para pegar emprestado 5 bilhões de reais se entrasse como presidente do Vasco. Esses 5 bilhões de reais seriam gastos, obviamente, para pagar 1 bilhão, mais ou menos, que é o que o Vasco deve. Menos de 1 bilhão, né? Você pega 5 bilhões para pagar 1 bilhão, sobra muito dinheiro aí, não sobra não? E detalhe, vamos bancar o advogado do diabo. Essa agora eu gosto. Certo. Essa hora eu gosto. O que você quer que aconteça? Você deve, na verdade, o Vasco não deve 1 bilhão, deve menos, acho que é 970 milhões. 970 milhões, mais ou menos. Então, o que acontece? Você pega 5 bilhões para pagar 1 bilhão, sobra 4 bilhões. Aí vem aquela história, nós vamos trazer Mbappé, Touré
Yaya Touré, vamos trazer Cristiano Ronaldo, Messi, nossa senhora, o Neymar. timaço. Aí o torcedor, o pobre coitado do torcedor, aquela pessoa que muitas vezes torce pelo time, mas não tem aquele conhecimento de causa, aquela maldade que deve ter. O que acontece? Ele fica, caramba, o Vasco vai ser o timaço, vai ser o maior time do mundo. Isso para contratar e jogar na segunda divisão. E aqueles torcedores maliciosos, maldosos, que se aproveitam desse momento para poder fazer intrigas, eles começam a jogar essas coisinhas na rede social. Nós não estamos falando mal do Levinciano e nem do projeto dele. Só que o projeto dele tornou-se uma polêmica no ano passado. E como as pessoas nos perguntaram nas redes sociais, nós estamos, obviamente, informando a vocês o que está acontecendo e o que aconteceu no ano passado. Por quê? O que nós sabemos hoje, está sendo divulgado, obviamente todo mundo sabe, é que o presidente do Vasco da Gama chama-se Salgado. Jorge Salgado. Não é o Levinciano. Agora, as pessoas nos perguntaram sobre uma possível virada de mesa, um roubo dentro da votação no Vasco da Gama. Bom, isso está com a justiça e nós temos que confiar na justiça brasileira, certo? Voltando aqui agora, então, ao Brasileirão Série A. Deixa eu dar uma parte. Pois não. Queridos amigos torcedores do Vasco, assim como eu não nego as minhas origens, sou português, certo? Meu pai é português, minha família toda portuguesa. Eu só tenho um adendo. Meu avô, por parte de mãe, era Flamengo. Jogou no Flamengo na década de 20, certo? Um tio meu jogou no Botafogo, outro Diz tio o nome meu... dele, por favor, pra gente poder... Não, eu não vou, que eu não quero... Não quer. Um tio meu jogou no Vasco. Outro tio meu jogou no Fluminense e o outro jogou no América. Eu joguei no São Cristóvão. Tentei lá, testei e joguei lá as divisões de base do São Cristóvão. Então, futebol está na minha veia, apesar de que qualquer esporte. Eu fui atleta de futebol. Joguei vôlei, basquete, handebol, futebol de salão. E jogou futebol de salão muito bem. Então, eu entendo de esporte. Então, eu não acredito que uma pessoa venha e faça que nem o senhor Hulk e o Tatu na Ilha da Fantasia e fica oferecendo milagres. Milagres não acontecem. Vamos ter com os pés no chão. Vamos nos ater às coisas de maneira coerente, claras, com bom senso. 5 bilhões de reais? Tudo bem. Vai vender lá para o Sheik da Arábia, vai vender lá para não sei aonde. Esquece o Vasco. O Vasco é outra história. O Vasco é outra situação, é outra cabeça. Lá não existe mundinho de Alice. Lá existe uma realidade séria com pessoas sérias. Tanto é que o presidente tirou a velharada toda que ficava lá, que não fazia porcaria nenhuma, que só empatava tempo, e começou a botar profissionais da sua área, certo? E é assim que tem que ser. Se um clube quer ser profissional, ele tem que se primeiro profissionalizar de dentro para fora. Certo? Botar uma consciência nos jogadores, mostrar que nós temos um técnico que pode falar dele. Veio do Atlético Goianiense. Ninguém sabe, o Cabo foi atleta do Vasco, jogou futebol salão pelo Vasco. Ninguém sabe disso. Então é um cara que conhece o Vasco, tem amor ao Vasco. Eu costumo falar muito isso, porque o Flamengo, por exemplo, e outros clubes costumam focar sempre os seus ídolos do passado. E o Vasco da Gama, eu não vejo focar os seus ídolos do passado. Eu tenho que fazer com que eles foquem os ídolos do passado. Agora, o nosso amigo Moisés ali já está mandando tempo para mim, porque a gente tem que voltar a falar do Brasileirão. Vamos falar da Série A do Brasileirão. Bom, é realidade que só pode trocar 2 técnicos no Brasileirão? Isso aí é uma coisa que é boa, muito boa. Primeira vez na história, muito nunca boa. ouvi isso no Brasileirão. Ano passado, eu acho que trocou mais de 15 vezes de técnico. Teve time aí que teve 4, 5 técnicos durante a competição. Não pode Isso é um mais. absurdo. Você tem que entender uma coisa. Quando você chama um técnico para fazer um trabalho no seu time, quando o contrata, você tem que ver o perfil do técnico e aquilo que você espera dele para ele fazer o seu time jogar. Vamos analisar.
Jorge Jesus chegou no Flamengo em 2019. Ninguém acreditava no Jesus, porque Jesus não tinha feito bons trabalhos. E chegou, eu acho que brigando, no início do Brasileirão. E chegou aquela história. No princípio começou a ter umas derrotas, coisa e tal, mas ele pegou o time, logicamente. Você ter um time como o Flamengo se torna mais fácil, mas é um problema que eu falei com respeito ao Atlético. Administrar os egos. Sim. Porque é muito craque junto. O Jorge Jesus chamou para si a responsabilidade, mostrou para eles e cobrou. O resultado foi que o Flamengo fez aquela campanha maravilhosa e ganhou aquele monte de títulos, certo? Agora o Rogério Ceni está começando a fazer um outro trabalho, só que ele não é Jorge Jesus. Ele é uma outra pessoa, tanto é que o Flamengo sofreu naquele jogo lá, com aquele União Calera, né, lá no Chile. Por quê? Pela Calera. Por quê? Um campo de society. Para sacanear ainda mais, desculpa a expressão, eles jogaram areia no campo, quer dizer, a bola torna-se mais veloz ainda. Quem jogou society sabe que é uma desgraça. A bola bate, ela não quica, ela bate e corre. É uma coisa interessante que eu queria perguntar a você, é o seguinte, você que foi atleta de futebol, obviamente jogou salão, society, jogou campo também, a grama sintética, ela dá uma diferença, porque eu tô te perguntando isso, porque eu vi pessoas falarem que não. Ela dá uma diferença muito grande no kick da bola, na forma que você pega a bola, obviamente, dentro do campo. Eu gostaria de esclarecer isso, para esclarecer, inclusive, para a pessoa que está do outro lado. A grama sintética, ela dá uma diferença muito grande. Usualmente se usa borrachinha ralada para poder a bola quicar mais, certo? Que ela bater e quicar. Só que o que o pessoal faz? Na maldade, não usa borrachinha, bota areia. Porque a areia, quando a bola bate, ela não bate e quica, ela bate e escorrega. Aí a bola dá mais velocidade. No campo, quando o campo é de grama, os times geralmente molham o campo. Por quê? Para dificultar o kick da bola, a bola bate, amortece. Então tem vários macetes que são usados para isso. São macetes preparados já, obviamente, para poder falar pelos clubes que estão jogando o seu jogo em casa, para poder, principalmente clube pequeno, que faz isso para poder dificultar, certo, a vida do clube grande. Tanto é que o União La Calera conseguiu um empate com o Flamengo, dando um calor no Flamengo que o Flamengo não esperava. Bom, vamos aqui porque o chato do nosso amigo Moisés já está aqui falando, segundo tempo e tal. Então vamos continuar aqui para vocês saberem quais são os times que estão no Brasileirão 2021 da primeira divisão. Flamengo, depois do Cuiabá vem o Flamengo, que é o atual campeão. Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Bragantino, Santos, Sport Recife, que vem aí arrebentando, né? E o São Paulo. Isso está em ordem alfabética, obviamente, porque ainda não começou o campeonato. O campeonato começa dia 29 de maio. Agora, eu gostaria de falar com você sobre o VAR, porque é a primeira vez que o VAR terá uma central única em 2021, é isso? Correto. O que acontece? Está sendo realizado uma workshop, foi realizado uma workshop agora na semana passada. Um workshop? É um workshop, né? Sobre arbitragem. Veio uma juíza americana, ex-juíza americana, que já apitou Copa do Mundo, já apitou Mundial Feminino, Olimpíadas, essas coisas. Então é uma mulher muito experiente falar sobre isso. Veio um árbitro também holandês, um tal de Van der Helst, também falar sobre o VAR, porque ele é o especialista em VAR na FIFA. Ele é o especialista de VAR da FIFA. Ele veio conversar a respeito. E também teve aquele nosso velho amigo Larrion, daquele uruguaio, que já apitou muito jogo de clube brasileiro, muito jogo da seleção. Um cara realmente muito bom, mas também muito problemático, bairrista, que já causou muitos problemas aos nossos times, principalmente na Libertadores. É uma pessoa que tem um conhecimento sobre a regra de futebol muito grande. Não estou dizendo que ele não seja um bom árbitro. Mas ele usava o conhecimento dele para certos favorecimentos, certo? Mas era um grande árbitro. E nesse workshop ficaram decididas algumas coisas com respeito a essa central única do VAR, essas coisas todas. Porque você entende uma coisa, o VAR é uma expressão inglesa, né? E eu não vou falar porque senão minha língua vai dar um nó. Aí, o que acontece? Poxa, são 5 pessoas
olhando 5 telas de vídeo, ainda tem, são 4, olhando as telas, ainda tem um cara atrás, um samambaia, um vigia. A samambaia atrás. Uma samambaia, um vigia atrás, certo? Os 5 não conseguem ver um lance e decidir sobre o lance? É importante dizer o seguinte, a gente está fazendo esse programa e falando sobre o VAR justamente por um detalhe. Se você vê, por exemplo, no campeonato de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019, nós tivemos um lance do Vasco da Gama com o Grêmio, que um gol do Pikachu, Iago Pikachu, foi anulado por causa de uma falta no meio-campo. Outra coisa importante, calma que eu vou terminar. Estou falando por vocês, obviamente, que está ali. Existe uma coisa também no campeonato de 2019 que foi interessantíssima, que foi um pênalti para o Flamengo contra o Grêmio, que o Léo Moura, obviamente, não tinha outra opção. Ele botou a mão para poder se apoiar e não cair, não tomar um tombo que poderia machucar muito mais a clavícula dele. Ele botou a mão, a bola bateu na mão dele. Então, esses lances polêmicos que o VAR parece não conseguir apresentar com clareza. Porque qualquer pessoa que vê o lance, por exemplo, do Léo Moura vai dizer assim, não, ele apoiou a mão para não cair. Então eu não vou dar pênalti. E foi pênalti. E você vê a situação como é que é. Mais uma vez, advogado do diabo. O que acontece? Toda vez que há o fator humano, Sim, há grande possibilidade de se cometer um erro. Por quê? Às vezes a vista nos trai. Um árbitro de futebol, me cita aí um árbitro que já foi jogador de futebol. Não precisa ser grande, não. Não, eu não conheço. Então, não, ele não tem a maldade, sim, a malícia, certo? Que um jogador, um cara que já jogou bola, tem de olhar o lance, de ver aonde está a situação. Mas ele trabalha tecnicamente. Mas acontece que o problema todo não existe só a técnica, você tem que ter o algo mais, o além. Como dizia a falecida Odete Roitman, tem que ter o savoir-faire. Se você não tiver o savoir-faire, meu irmão, não adianta. Você é apenas um olhinho bonito, olhando para uma tela bonita, que você vai ver. Pô, teve lance em jogo que levou 3, 4, 5 minutos para decidir. Pô, o juiz foi lá, olhou, não. Aí o cara lá fica lá no ponto. Não, porque eu acho que foi pênalti. Aí o juiz tem que ir lá ver para confirmar. Eu acho que foi pênalti também, é uma coisa que... E outra coisa que deveria ser aberta. Eu acredito que não existe. Deveria ser aberta para nós ouvirmos o que eles falam. Por uma questão de integridade e honestidade de todos. Eu acho que é por uma questão de ética. Uma questão de ética. É uma questão de ética. Você tem hoje, por exemplo, o STF, falando de política. O STF, obviamente, você vê que todas as discursivas do STF são ao vivo. Você pode ver pela TV. Mesmo agora, que eles estejam ferrando todo mundo, mas está lá aparecendo para todo mundo. O VAR... não. Então você está vendo o jogo de futebol. Mas aí eu vejo muitos comentaristas falarem uma coisa muito interessante que eu não concordo, que é isso daí o juiz é que escolhe, é ele que sabe, é interpretação do juiz. Como interpretação? Se o VAR parou, não é uma questão de interpretação, é uma questão de que o VAR viu alguma coisa a mais dentro do lance que o juiz propriamente não viu. Certo, mas aqui no Brasil acontece isso, porque lá na Europa eu vejo às vezes jogo do campeonato europeu, espanhol, inglês, alemão, italiano. O VAR não interfere. Ao lance, ele fala para o juiz assim assado, ele, ok, segue o jogo, sou eu que mando. E segue o jogo, ele que manda. O jogo agora Juventus e Milan. Poxa, teve um pênalti. O cara pisou no pé do jogador da Inter. Sim. Pisou. Foi lá, meteu o pezão e pisou. Ninguém viu, foi um lance lá. O cara caiu no chão porque, tu tomar um pisão no tornozelo, meu irmão, jogar 70, 80 quilos em cima de você é brabo. O juiz parou o jogo. Não, peraí. O VAR falou, eu acho que foi pênalti. Aí ele foi lá no vídeo, olhou, apertou o pênalti. Você acha que a central do VAR, sendo hoje, esse ano, obviamente, 2021, sendo única, isso vai acabar? Ou seja, pelo menos vai diminuir?
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Primeiro lugar, eu não acredito em VAR. Eu sou do tempo que o futebol era decidido dentro do campo, com o juiz acertando ou errando, porque depois o gostoso era a polêmica. Era você zoar o torcedor, ganhei de você de pênalti. O gostoso era isso. Acabou-se isso. Tornou-se uma coisa chata ver futebol. Porque o VAR, ele acha que ele tem que interferir no jogo. Não, ele está ali para auxiliar. Tanto é que no nome dele tem a palavra auxiliar, certo? É auxiliar, então, justamente. vídeo auxiliativo ao juiz. Eu não quis falar a palavra em inglês, mas em português é isso aí. Poxa, se é para auxiliar, por que ele tem que se meter? Eu não quero dar mais uma vez de advogado do diabo, mas a política nessa história. Não é só porque meu clube foi muito prejudicado e outros foram favorecidos, certo? Até porque no ano passado, 2020, praticamente todos os grandes foram prejudicados. Então, o Flamengo também foi prejudicado, tá? Isso aí. Tem que falar isso, porque eu não sou vamos flamenguista. entrar em mérito de questão. Também foi prejudicado. É 10 contra 1, tá? É 10 a favor também e 1 foi contra. prejudicado. 10 a 1 também então, foi prejudicado. Então vai estar em favor. Então aquela questão. Ok, eu sei que terminou. Calma, vamos continuar. Aí o que calma. acontece? Então acontece esse problema. E há comentaristas de esporte, não só velhos como novos, que também compactuam dessa minha ideia. Porque o futebol é um esporte lúdico. Tanto é que, falecido Nelson Rodrigues falava coisas maravilhosas sobre o futebol e ele era tricolor. Era tricolor. Perfeito. Mas ele falava coisas maravilhosas do futebol. O futebol é lúdico, poeta. Você é um saudosista. Não. Futebol é um dos esportes mais antigos do mundo, se não o mais antigo. Sabe por quê? Os maias jogavam futebol com a cabeça dos seus adversários. De certa forma. Os egípcios também jogavam também, certo? Então, de certa forma. Então, era aquela história, é um esporte antigo, muito antigo. Então, aquela história. Então, é uma coisa que a gente tem que alimentar. É a melhor coisa que tem, alimentar o saudosismo, porque nos traz boas recordações, boas memórias, tanto do meu time, quanto do time dele, quanto do time do Botafogo, do Fluminense, de outras pessoas, porque a gente tem que viver hoje, a gente vive numa pandemia, a coisa é séria, muito séria, então a gente tem que ter esperança. Está sendo vacinado, tudo bem, estamos enfrentando um monte de problemas políticos, porque há uma guerra entre os prefeitos e governadores com o presidente da República, com o governo federal. E há quem diga que só no Brasil não é. Então, tem países que estão fechando mesmo, estão fazendo lockdown mesmo, e o lockdown não é provinciano, não, é governamental, é federal. O próprio presidente determina o lockdown, porque a coisa está realmente ficando meio esquisita. O Brasil não é um paraíso, meu amigo. O Brasil é um paraíso. A Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, sabe quantas pessoas estão morrendo? Não chega nem a 1%. E os caras estão desesperados. Eles andam lá sem máscara no meio da rua. E é muito mais do que morrem por dia aqui no Brasil. Os mercados lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas andando uma do lado da outra, falando, cuspindo, espirrando, tossindo, sem máscara. A gente. Porra! Aqui no Brasil ainda não pode entrar dentro do estádio de futebol. Aí aquela história, aí você vê, eles estão ligando. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Teve um campeonato que a Índia tem uma luta, os caras fortes ficam um dando soco no outro, empurrando. Aquela porcaria não parou, continuou e tá lá os caras entrando no estádio, postando boi, vaca, o cacete a quatro, e dinheiro e o caramba, estão lá. Na Tailândia, continua os campeonatos de Muay Thai, certo? E os caras, aquele pessoal reunido lá na beira do rio, que lá tem muito rio, então é aquele... Rio Gange! Muito rio, aquela coisa toda. Então os caras ficam reunidos lá lutando. Oi, ganhando dinheiro, coisa. E aqui a gente fica nessa. Não vou dizer que você não tenha preocupação, tem que ter sim. Use a máscara, use o álcool gel, tenha cuidado, evite aglomerações, porque, por exemplo, falaram aí, no Copacabana Palace teve a reunião, convidaram um cantor famoso aí para cantar para 500 pessoas, tinha um monte de celebridades lá, sabe? Aí quando a guarda municipal chegou, eles foram peitados pela segurança do cara. Por quê? Eu não sei o nome do cara, mas dizem que ele é um cara poderoso. Cara poderoso que eu conheço, malandro, é narcotraficante como era Pablo Escobar e outros.
cara poderoso era esse, para poder a segurança peitar a polícia, esses caras eram poderosos. René Guita que o diga. Isso aí, tanto é que eles são compadres. É, certo? isso aí, são compadres. Então, René Guita é da família. Pablo Era da família. Escobar, que era back da Colômbia, cometeu aquele erro que a Colômbia perdeu e foi eliminada, depois mataram ele no restaurante, que o vagabundo perdeu muito dinheiro na bolsa de aposta. Isso aí não é comentado, mas se sabe. Continuando aqui, nós vamos ter que terminar porque é um problema sério aqui que a gente tem, entendeu? Ele enche o nosso saco. Moisés Oliveira enche o nosso saco. Olha o tempo, tem que terminar e tal. É brincadeira isso que ele faz com a gente. Mas hoje a gente estendeu um pouco mais. Eu peço desculpas a vocês por ter estendido um pouco mais. Mas o papo estava bom, né? Nós falamos um pouco sobre o VAR, nós falamos um pouco sobre a regra que agora só cada clube do Brasileirão 2021... Pode trocar o técnico 2 vezes. 2 vezes. Quer dizer, isso vai dar um diferencial muito grande. Não adianta olhar para mim com essa cara não, R2. Daqui a pouco é você. Fica aí. Bom, então eu vou passar para vocês. Aqui já passei, vou passar para vocês. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Juventude, Palmeiras, Bragantino, Santos, Sport Recife, que é a detutora do campeonato de 1987. São Paulo, esses são os times e a sorte está lançada para o Campeonato Brasileiro. A gente volta na semana que vem falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais sobre isso. Lembrando que a gente está assim hoje, obviamente, mas é álcool em gel, gente. Entendeu? Que nem álcool em gel, é álcool 70. A gente passa tanto álcool assim que a gente fica meio doidão, mas isso é normal. Não esquenta a cabeça, não. O importante é fazer sempre o melhor para você. Ah, tem isso também, né? Que ninguém fala, né? Bom, Tintim, é o Guaraná. Pois é. É um conhaque, né? Conhaque, isso. Resolveu trazer conhaque, hoje a gente tá bebendo, não tem jeito. Né? Mas a semana que vem a gente volta com mais um Moro Live TV Esportes para vocês. Moro Live TV, o canal que foi feito para você. More Life TV, o canal feito para você.